Bem-vindos ao canal Prosperidade e Propósito. Aqui, exploramos caminhos para uma vida abundante, ancorada na sabedoria eterna da Bíblia e nos princípios comprovados de sucesso. Hoje vamos embarcar em uma jornada transformadora pelo Salmo 27, unindo-o aos ensinamentos visionários de Napoleon Hill. Este vídeo é projetado para não só inspirar, mas para equipá-lo com ferramentas práticas que podem revolucionar sua rotina diária. Imagine acordar todos os dias com uma confiança inabalável, transformando medos em combustível para conquistas. Se você está pronto para isso, fique até o final e prepare-se para uma mudança profunda. Quando as sombras da vida parecem engolir tudo ao seu redor, existe uma fonte de iluminação que jamais se apaga. Essa luz eterna é revelada no Salmo 27, um hino de esperança e determinação. Quantas vezes você se levantou da cama com o peito oprimido, atormentado por incertezas sobre o amanhã? Será que as oportunidades surgirão? O orçamento vai se equilibrar? Seus objetivos se concretizarão? A realidade é que cada indivíduo atravessa períodos assim, momentos de dúvida, apreensão e sensação de estagnação absoluta. No entanto, o que separa os triunfadores daqueles que se perdem nas trilhas da vida? É algo fundamental, a fusão entre crença inabalável e iniciativas concretas. É precisamente isso que o Salmo 27 proclama, ecoando os preceitos eternos de Napoleon Hill em suas pesquisas sobre o êxito. Sem uma convicção profunda, nenhuma meta se materializa. Hill descrevia a fé como o ingrediente essencial que, ao se misturar com os pensamentos, dispara o processo de criação inovadora. No coração do Salmo 27, Davi proclama com absoluta certeza: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Essa declaração transcende meras palavras. Ela representa uma postura mental, um modo de ser, uma barreira invencível contra obstáculos que buscam deter você. Se o seu desejo é florescer, expandir-se e conquistar vitórias nas esferas financeira, afetiva ou espiritual, inicie cada jornada diária sintonizado com essa irradiação divina. O Salmo 27 vai além de uma simples prece. Ele se configura como um plano estratégico para o triunfo. Ele reforça sua essência interna, purifica sua visão e o equipa para superar desafios externos. Enquanto o caos do mundo ecoa alto, o Criador murmura orientações precisas. Enquanto a inquietude tenta imobilizá-lo, a crença ativa o mecanismo da movimentação. E ao integrar isso aos conceitos de Hill, como um objetivo claro, autocontrole rigoroso, tenacidade inquebrantável e otimismo persistente, você se transforma em uma força irresistível. Hoje, convido você a imergir comigo nos segredos desse salmo. Vamos dissecar cada verso, convertendo-os em comportamentos aplicáveis, em realidades vivas que você pode implementar agora mesmo. Independentemente de como sua manhã se iniciou, a partir deste instante, tudo pode se alterar. Mas antes de prosseguirmos, proponho um gesto simbólico de confiança e dedicação. Deixe um comentário abaixo. "O Senhor é a minha luz." Simples, mas poderoso. Registre essa expressão nos comentários. Essa é a sua proclamação individual, sua confirmação de que opta por guiar-se pela crença, não pela aflição, pela iniciativa, não pela hesitação, pela claridade, não pelas trevas. Este vídeo transcende mero entretenimento. É um apelo à metamorfose pessoal. E se este conteúdo faz sentido para você e ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva agora, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui todos os dias temos mensagens edificantes para elevar a sua mente. Se você está preparado, vamos iniciar. Capítulo 1. A irradiação em épocas de obscuridade. Verso fundamental. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Salmo 27, 1. Habitamos um universo que incessantemente nos impulsiona para as trevas. Não falo apenas de escuridão literal, mas daquela que invade o intelecto e o espírito. Dificuldades econômicas, instabilidade no trabalho,
laços afetivos que se desfazem, aspirações frustradas, visões que parecem cada vez mais remotas. É simples se desorientar quando tudo ao redor se extingue. É exatamente nesse momento crítico que o verso inicial do Salmo 27 intervém. O Senhor é a minha luz. Essa asserção não é apenas um bálsamo religioso. Ela provoca uma revolução total na forma de enxergar as coisas. Quando Davi compôs essas linhas, ele se via rodeado por adversários, perigos e instabilidades. Contudo, em vez de sucumbir ao pavor, ele optou por se ancorar na luminosidade. Isso nos transmite uma lição impactante. A irradiação não significa a eliminação de dilemas, mas a manifestação de orientação. Napoleon Hill enfatizava o valor da nitidez cognitiva. Para ele, a lucidez é o alicerce de qualquer conquista. Sem ela você vacila, sem ela você se auto-sabota. E é por isso que a crença, simbolizada aqui como luz, se revela tão vital. Ela esclarece o passo imediato. Ela não assegura a visibilidade total do trajeto, mas concede vigor para avançar, mesmo na incerteza. Se neste momento você lida com questionamentos, temores ou cenários aparentemente sem escapatória, compreenda, não é a falta de obstáculos que determina seu progresso, mas a existência dessa guia luminosa. O pavor imobiliza, e onde há imobilização, não há evolução. Hill afirmava, o medo nada mais é do que um estado psicológico. E os estados psicológicos podem ser gerenciados e redirecionados. A irradiação do Salmo 27 é precisamente essa habilidade de orientar o intelecto para a confiança, não para o tumulto. Como incorporar isso na rotina cotidiana? Inicie o dia com uma declaração espiritual. Ao despertar, afirme com determinação: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Pronuncie isso mesmo que sua mente relute. Essa proclamação semeia raízes de resiliência interna. Registre seus receios e confronte-os com verdades eternas. Pegue uma folha e enumere os temores que o paralisam. Ao lado de cada um, anote uma verdade sagrada ou um axioma de crença que neutralize esse obstáculo. Por exemplo, usando versos como Filipenses 4:13 para reforçar sua capacidade. Execute uma medida modesta e deliberada. Ao se movimentar, ainda que minimamente, você ativa essa claridade. A luz não aguarda perfeição. Ela penetra mesmo em meio ao desarranjo. Davi prevaleceu não por ser o mais robusto, mas por possuir uma certeza inabalável de que o divino era sua origem primordial. Napoleon Hill declarava que a fé é o detonador que desperta a inteligência inventiva. Ao combinar essa convicção com gestos tangíveis, você se torna invencível. Essa irradiação já reside em você. Agora, permita que ela resplandeça com intensidade. Capítulo 2. Resiliência interna. Diante das tribulações. Verso-chave. O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Salmo 27:1. Você já experimentou fragilidade interna, mesmo projetando uma fachada de robustez externa? Já passou por instantes em que o universo parecia ruir e tudo o que ansiava era um santuário seguro, um refúgio de equilíbrio e serenidade? É justamente isso que Davi desvenda ao afirmar: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele não se refere a uma estrutura de rocha, mas a uma vigorosidade interna, espiritual e emocional. Uma potência que o sustentava ereto, apesar de cercado por hostilidades e riscos. Aqui reside uma doutrina profunda. A autêntica solidez não reside no entorno, mas no cerne do ser. Napoleon Hill pregava que o intelecto humano pode ser condicionado para resistir a qualquer contratempo. Ele asseverava: cada adversidade traz consigo a semente de um ganho equivalente ou superior. Em outras palavras, a turbulência atual pode forjar sua maior robustez, se você souber onde se abrigar. Inúmeras pessoas procuram proteção em bens materiais, prestígio ou vínculos humanos,
Mas a verdadeira base se erige com pilares internos: convicção, bravura, tolerância, elasticidade e autodomínio. Davi era um combatente, mas sua potência não derivava da lâmina, e sim da convicção de que algo transcendente habitava nele, superior a qualquer assalto externo. Hill reforçava que o êxito só se mantém quando há uma fundação afetiva sólida. Sem regulação emocional, a prosperidade se dissipa. Sem transparência espiritual, as escolhas se turvam. Sem harmonia, o esgotamento nos aniquila antes do confronto iniciar. Como edificar essa resiliência interna? Estabeleça uma prática diária de reforço espiritual. Dedique cotidianamente um intervalo de quietude, leitura e reflexão sobre verdades edificantes. O Salmo 27 é um exemplo primordial. Recite-o em voz alta, absorva suas essências. Envolva-se com ideias empoderadoras. Evite nutrir o espírito com relatos de catástrofes e desesperança. Selecione com critério o que absorve, pois o que entra constrói ou demole sua base. Pratique sua crença por meio de ações concretas. Cada vez que avança, apesar do temor, sua solidez se expande. Não aguarde sentir-se poderoso para atuar. A potência surge com o impulso, com a resolução. Recordar, a resiliência é progressiva, não esporádica. Você não erige uma barreira em um único dia, mas a cada instante em que resiste, perdoa, crê e persiste, adiciona mais um elemento à sua muralha espiritual. Não é a inexistência de batalhas que forja um campeão, mas a estabilidade perante elas. Assim como Davi e Napoleon Hill, você pode cultivar essa proteção da essência. A questão crucial é em quem ou no que você erige sua base, pois quando o fundamento está alinhado, nenhuma tormenta o abala. Ela apenas o robustece ainda mais. Capítulo 3. Superar os adversários ocultos. Verso principal. Quando os malfeitores se aproximam de mim para devorar a minha carne, são eles, os meus adversários e inimigos, que tropeçam e caem. Salmo 27, 2. Ao lermos sobre opositores no Salmo 27, é tentador visualizar figuras externas, indivíduos que visam nos danificar, rivais palpáveis. Contudo, nos dias atuais, o principal teatro de guerra não se dá nas vias públicas, mas no âmbito psicológico. Os antagonistas invisíveis são os mais traiçoeiros, pois se camuflam em cogitações rotineiras, desconfiança, angústia, adiamento, pavor do insucesso, autodesvalorização. Davi combatia forças armadas reais, mas ao compor esse salmo, ele também expõe sua supremacia sobre esses assaltos internos, oferecendo-nos uma ferramenta valiosa. A crença não erradica os oponentes. Ela os faz vacilar perante sua audácia. Napoleon Hill declarava com veemência: aquele que comanda sua própria cognição pode dominar qualquer circunstância. Para ele, o intelecto, quando regido por ideias afirmativas e convicção, se converte em uma defesa inexpugnável contra qualquer autossabotagem. Vamos tornar isso aplicável. Quantas vezes você iniciou um projeto com ardor e em breve o abandonou? Quantas noções promissoras brotaram, mas foram ignoradas por receio de falha? Isso reflete a influência desses antagonistas sutis. Eles não vociferam, murmuram, não o confrontam. Persuadem-no a capitular antes da tentativa. Mas observe o que o Salmo anuncia. São eles que tropeçam e caem. Isso implica que, ao permanecer resoluto, ao não retroceder sob pressão, ao preservar sua perspectiva apesar das investidas mentais, é o adversário que se desequilibra, não você. Hill denominava isso de domínio do pensamento prevalente, decidir o que ocupará sua mente em vez de permitir que divagações aleatórias o controlem. Deseja um exercício tangível? Identifique seus antagonistas ocultos. Dedique 5 minutos para listar os pensamentos que obstruem seu avanço. Seja sincero. Dê nomes a eles. Contra-argumente com asserções de crença e iniciativa. Para cada noção pessimista, registre uma realidade ancorada na fé.
Por exemplo, eu sou incapaz, vira, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Condicione sua mente com reiterações cotidianas. Assim como o físico demanda treinamento constante, o psíquico também. A repetição gera autoridade. Reafirme diariamente as verdades que moldam sua identidade e neutralizam os assaltos invisíveis. Avance mesmo sob temor. A iniciativa rompe o laço da indecisão. Ao se mobilizar apesar do tremor, você demonstra ao seu intelecto que supera os pensamentos limitantes. Lembre-se, esses antagonistas só triunfam quando nutridos. Mas ao se alinhar com a convicção, o propósito e uma visão nítida, eles perdem sua influência. Davi prevaleceu por recusar negociar com a dúvida. Hill obteve êxito por optar treinar sua mente com os fundamentos do triunfo. E você? Continuará em conflito consigo mesmo ou se erguerá com bravura, fazendo seus oponentes tropeçarem perante sua crença inabalável? Capítulo 4. Aguardar sem capitular. Verso essencial. Espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Aguardar não é tarefa simples. Para muitos, aguardar evoca passividade, desperdício temporal. Mas o Salmo 27 ilustra uma espera dinâmica que não estagna, mas potencializa. Quando Davi exorta a esperar no Senhor, ele não sugere inatividade. Ele fala de confiar enquanto opera, de manter a crença vibrante enquanto edifica, de exibir valentia mesmo sem o desfecho imediato. Napoleon Hill corrobora isso ao afirmar: a paciência, a persistência e o esforço formam uma aliança imbatível para o êxito. Em essência, o triunfo demanda empenho contínuo, mesmo sem frutos visíveis. Isso só se viabiliza ao aprender a aguardar com confiança, não com irritação. Quantos indivíduos renunciam pouco antes da vitória? Quantos descartam aspirações por ausência de retornos instantâneos? A cultura contemporânea é obcecada por velocidade, ganhos rápidos, glórias efêmeras, rotas abreviadas. No entanto, os resultados mais duradouros florescem de raízes profundas, e raízes demandam tempo para se enraizarem. Davi foi consagrado monarca na juventude, mas aguardou anos até ascender ao trono. Nesse intervalo sofreu perseguições, rejeições e se ocultou em grutas. Contudo, não capitulou. Ele aguardou com iniciativa, com ousadia, com súplicas, e isso robusteceu seu espírito. Aguardar no Senhor não é inércia, é prosseguir com excelência mesmo sem reconhecimento. É semear com convicção sem avistar colheitas. É construir quando outros desistem. Hill ensinava que a tenacidade distingue sonhadores de realizadores. E essa tenacidade emerge de uma crença firme, de uma perspectiva clara e de uma alma fortificada. Aqui vão estratégias práticas para vivenciar essa espera proativa. Defina objetivos modestos e regulares. Grandes feitos originam-se de gestos diários consistentes. Enquanto aguarda, edifique algo cotidianamente. Um passo mínimo mantém o momentum. Evite paralelos. O ritmo alheio não dita o seu. Não contemple os êxitos dos outros para depreciar seu percurso. Davi não se equiparou a Saul. Ele permaneceu leal à sua jornada. Robusteça o coração com expressões vitais. Reflita diariamente em versos renovadores. Registre-os, proclame-os. Preencha seu interior com otimismo autêntico. Utilize o período de espera para evoluir. Leia, aprenda, aperfeiçoe-se. Quando o instante oportuno chegar, você estará pronto. O êxito não é acaso, é preparo. A espera pode aparentar atraso, mas na verdade é um exame de prontidão. O divino não o priva. Ele o reforça internamente para que, ao vir a conquista, você a sustente. Aguarde com convicção, com empenho, com audácia, pois o que se aproxima superará suas expectativas mais ousadas. Capítulo 5. Conexão profunda com o divino como fonte de potência interna. Verso central.
Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27:4. Davi era soberano, batalhador, guia de povos, mas apesar de todos os honores e façanhas, seu anseio supremo não era domínio, opulência ou glórias marciais. O que ele verdadeiramente almejava era proximidade com o Criador. Isso desvela um axioma profundo. A vigorosidade externa brota da ligação interna. A origem da genuína sabedoria, equilíbrio e autoridade reside em uma relação pessoal com o divino. Não em rituais superficiais, mas em comunhão autêntica. Napoleon Hill postulava que todas as proezas grandiosas iniciam no intangível, na cognição, na crença, no intento interior. Ele creia em uma sabedoria cósmica a qual o indivíduo pode se conectar para obter inspirações, transparência e rumos. Embora empregasse termos filosóficos, o conceito harmoniza com o que Davi expressa: a perseguição pela presença celestial como manancial de energia. A sociedade nos instiga a buscar externamente mais qualificações, mais recursos, mais redes. Mas o Salmo 27 nos orienta a prospectar internamente. A formosura do Senhor reside na tranquilidade da alma, na pureza da súplica, na profundidade do espírito. É nesse recanto íntimo que você se potencializa para encarar qualquer provação pública. Davi compreendia que nenhuma conquista externa nutriria sua essência se ele estivesse vazio interiormente. Por isso, ele enfatiza: uma coisa peço e a buscarei. Essa proximidade não é espontânea. Deve ser almejada, ansiada, nutrida. Como cultivá-la na prática? Priorize momentos com o divino. Assim como agenda obrigações cruciais, reserve um horário para sua comunhão cotidiana. Mesmo que 15 minutos, dedique-o com concentração absoluta, livre de interrupções. Altere o foco de suas preces. Em vez de suplicar só resoluções, aspire conhecer mais a essência divina. Rogue por discernimento, insight e companhia. Isso transfigura sua visão dos desafios e sua capacidade de superá-los. Aprenda no santuário, literal ou metafórico. Davi ansiava instruir-se, o que demanda humildade. Esteja aberto a examinar as Escrituras, absorver lições, amadurecer espiritualmente. Quanto mais absorve, mais equipado se torna. Contemple a formosura do Senhor. Isso vai além de lirismo. É discernir o divino nos pormenores da existência, em um alvorecer, em uma solução imprevista, em uma via que se desbloqueia. Ao visualizar com olhos de crença, você nunca mais se sente isolado. Hill afirmava que as noções mais impactantes emergem em instantes de serenidade e foco. A Bíblia ratifica: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Essa conexão não só restaura, ela capacita. Você aspira a ser inabalável? Viver com tranquilidade em meio a conflitos? Então anseie o que Davi ansiava, pois quem reside na presença divina habita um domínio onde nenhuma crise penetra. Capítulo 6. A audácia que emana da crença. Verso pivotal: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda que contra mim se levante guerra, estarei confiante. Salmo 27:3. Visualize um batalhão inteiro circundando você. Setas preparadas, proteções elevadas, olhares hostis visando sua derrocada. A maioria entraria em pânico, mas Davi anuncia com intrepidez: não se atemorizará o meu coração. O que sustenta alguém em plena batalha? Audácia. E que variante de audácia persiste firme perante o fim? A audácia, oriunda da crença. Essa bravura não surge da ausência de pavor. Ao contrário, ela floresce em meio ao pavor, mas com uma resolução inabalável de confiar no divino acima das condições. Napoleon Hill discorria sobre isso. Para ele, o temor era o principal antagonista do êxito.
Em seu obra-prima Pense e Enriqueça, ele cataloga os 6 medos principais que paralisam a humanidade: temor da miséria, do julgamento, da enfermidade, da perda afetiva, da senescência e da finitude. Mas ele também assegura que todos podem ser vencidos com uma cognição treinada na crença e no intento. Observe a conexão. Davi não ignora a realidade bélica, ele a reconhece, mas revela que sua confiança reside em outra esfera. O entorno clama ameaça, mas seu interior está fixado em uma garantia superior. Essa é a senha para prevalecer em épocas árduas. Convicção inabalável em uma realidade maior que o instante. A audácia não é falta de risco, é manter a atitude correta em meio ao risco. Você pode estar envolto agora por batalhões intangíveis, débitos, tensões familiares, laudos médicos, apreensão de fracasso. Mas a indagação não é o que o cerca, é em quem deposita sua fé. Com crença, seu espírito se blinda. Você passa a existir com uma certeza interna tão vigorosa que nada o desvia do rumo. A contenda pode persistir externamente, mas internamente reina serenidade. E é essa serenidade que gera audácia. Aqui vão 4 táticas práticas para ativar essa audácia fundamentada na crença. Proclame sua confiança diariamente. Empregue asserções e versos como defesas. Exemplo: ainda que tudo me falte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. Envolva-se com narrativas de bravura. Absorva relatos, testemunhos. Nutra sua mente com exemplos de quem triunfou em meio ao caos. Isso desperta otimismo. Relembre triunfos pretéritos. Cada livramento divino anterior o preparava para o vindouro. A mesma providência que o amparou ontem o amparará hoje. Atue apesar do temor. Crença sem iniciativa é inerte. Mesmo apreensivo, execute o necessário. Um gesto audacioso hoje pavimenta milagres amanhã. Davi prevaleceu por confiar. Hiob ensinou que quem subjuga o pavor realiza o improvável. E você? Permitirá que o temor o defina ou confiará até o desfecho? Ao longo desta exploração, mergulhamos no Salmo 27, um texto que não meramente conforta, mas desperta potencial adormecido. Davi não o redigiu em eras tranquilas. Ele o criou em meio à desordem, à caçada, ao pavor. Ainda assim, proclamou com vigor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa não é mera retórica. É um convite à valentia, à lealdade, à crença operante. Napoleon Hill nos legou que toda realização inicia com uma disposição mental. E o Salmo 27 demonstra que a disposição mais potente surge da proximidade com o divino. Independentemente do que transcorre ao seu redor, o que o sustenta é o que se passa internamente. Você captou isso? As situações podem o envolver, mas não o moldam. Se persistiu até aqui, algo em você está se ativando. Você percebe que é hora de abandonar o pavor e abraçar a crença. Chegou o instante de converter a espera em vigor, a aflição em missão, a inquietude em certeza. Mas tudo se inicia com uma escolha. Escolha hoje posicionar o divino como epicentro de sua potência. Escolha perseguir mais que soluções, persiga a presença. Escolha operar com ousadia, mesmo com batalhas à vista. Recorde, a conquista ansiada não desponta quando o exterior se altera. Ela irrompe quando você se transfigura internamente, quando sua cognição se harmoniza com a crença, quando sua essência se robustece na palavra, quando você ecoa Davi: ainda que tudo me falte, confiarei. Agora, um convite especial. Comente abaixo qual verso do Salmo 27 mais ressoou em você hoje. Pode ser uma sentença, uma expressão, mas registre. Ao declarar, você afirma no Espírito. Se esta mensagem ecoou em seu coração, partilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Muitos enfrentam contendas internas em sigilo e uma palavra pode alterar trajetórias. Para mais conteúdos assim, baseados na erudição bíblica e nos pilares do desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui não há inspiração superficial, há crença com orientação,
Escritura com missão, audácia com discernimento. Você não trilha sozinho esta senda. O Deus de Davi permanece o mesmo. Ele segue sendo resplendor, resgate e solidez. A contenda pode perdurar externamente, mas a serenidade já se instaurou em você. Até o próximo vídeo, que a prosperidade e o propósito guiem seus passos.